aluna em relação à aula passada, que é tão simples quanto isso. É o tema da tolerância do mal. Ó, Sr. Padre, quando estamos a tolerar o mal, de algum modo não estamos a fazer o mal para obter um bem? Não. Ou seja, porquê que às vezes é preciso tolerar o mal? Então dou-vos um exemplo muito simples. Nós toleramos o mal, não estamos a aprovar o mal. Quando achamos que, ao corrigir esse mal, podemos fazer um mal maior, por exemplo, aquelas que sois mães, não é? A mãe tem que corrigir os filhos? Tem. Tem que chamar a atenção quando ele se porta mal? Sim. Mas se o faz sempre, a vida é exasperante e o filho já não pode ouvir a mãe. O filho ouve a vida, não é? Então, às vezes, tem que deixar passar umas coisas que estão mal para corrigir outras que também estão mal. Estão a ver? Isto é um exemplo de tolerância do mal. Ou seja, a mãe, quando o filho se porta mal e acha que aquilo não é um mal suficiente para corrigir, já o corrigiu no dia, uma coisa mais importante, ou quer aproveitar para falar de outra coisa, então deixa passar aquilo. Mas não está a dizer que ele se portou bem. Estão a ver? Tá bom? Então, eu falei do ponto de vista da sociedade, dos políticos, do governo, do Estado, que às vezes pode deixar de perseguir um mal porque podia gerar o maior mal. Mas isso não significa, foi o exemplo que eu dei na aula passada, que se incentiva esse mal. Não é a mesma coisa. Uma coisa é tolerar, outra coisa é incentivar. Uma coisa é tolerar, mas pondo barreiras para que esse mal não faça mais mal. Outra coisa é promovê-lo, está bem? São coisas completamente diferentes. Promover o mal é sempre ilícito, está bem? Está sempre errado. Ora bem, agora na aula de hoje. A aula de hoje vamos ver o tema da salvação de Deus, a lei e a graça. Estes dois temas com os quais vamos terminar a moral fundamental e a partir da próxima aula vamos ver mandamento a mandamento, está bem? As próximas aulas já são o decálogo em geral e o primeiro mandamento, e depois o segundo e o terceiro, etc. Vamos ver cada um até o 10º. Ora, é exatamente a estrutura que segue o catecismo, nós estamos a seguir o catecismo, e então diz o seguinte, acho muito interessante o modo como o catecismo fala da lei e da graça. Diz assim, chamada a bem-aventurança, ou seja, a felicidade, mas ferido pelo pecado, o homem tem necessidade da salvação de Deus. Para entender o cristianismo, para entender o batismo, para entender a confissão, para entender a missa, é preciso sentir a necessidade de ser salvos. Uma pessoa que não sente a necessidade de ser salvos não entende nada. Está bem? Não entende nada. Nem entende a mensagem cristã. Porque a mensagem cristã, Jesus veio para nos salvar. Não nos veio para nos ensinar uma filosofia de vida. Não veio para simplesmente para deixar-nos um bom exemplo. Não, não. Veio para nos salvar. Ora, qualquer ser humano com um bocadinho de humildade percebe que necessita de salvação. A doutrina cristã diz que a salvação fundamental é do pecado e da morte. Está bem? E do domínio do demónio também. Mas isto é preciso acreditar que ele existe. Já é um passo mais. Mas o pecado e a morte, então, em primeiro lugar, a morte. Qualquer pessoa com 2 dedos e que para pensar e que não vive, ou seja, para refletir sobre a sua vida, vê que absurdo. Estou aqui a esforçar-me por portar bem e depois o quê? Vou para o cemitério ou o quê? E acaba tudo lá? E simplesmente vou pôr uma placa no meu epitáfio a dizer pronto, portou-se bem, está bem. É a vantagem de que o outro que se portou mal, e diz a pessoa portou-se mal. Pronto, é simplesmente uma questão de epitáfios. Né? Se tudo terminasse no cemitério, então a vida seria um absurdo total. Eu acho que o homem moderno, a mulher moderna, só consegue esquecer-se disso porque absolutiza o momento presente, diz, quero lá saber do que vem por aí, quero lá saber. De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? Eu quero é ser feliz agora. Mas isto é muito perigoso, está bem? Porque nem isso a pessoa consegue ser feliz agora. Mas necessita de uma certa alienação para não pensar, eu necessito que alguém me salve. Eu necessito que alguém me explique o que é que eu ando a fazer aqui. E esse alguém não pode ser nem o meu pai nem a minha mãe, porque nós já perguntamos, já vos disse isso numa aula, se perguntamos aos nossos pais, dizia a verdade, filho, filha, queríamos que tu existisses, mas se soubéssemos que eras tu, tínhamos pensado 2 vezes, está bem? Não queríamos exatamente assim, não te escolhemos assim, com esse teu modo de ser, com esses teus defeitos, com esse... Pronto. Então, eles também não, eles escolheram o nosso nome, mas eles não sabem o nosso verdadeiro nome, e também não sabem porque é que nós somos assim, e porque é que às vezes somos um bocadinho irritantezinhos, etc. Está bem? Nós próprios não encontramos em nós a razão de ser da nossa existência. Eu percebo porque é que tenho olhos, eu percebo porque é que tenho ouvidos, eu percebo porque é que tenho boca, eu percebo porque é que tenho nariz, mas eu não percebo porque é que existo. Aí é o problema. Eu não percebo porque é que existo. E mais, eu descubro que houve uma altura que não existia e a humanidade era feliz. E vai passar uma altura que eu vou deixar de existir e a única coisa que eu tenho a certeza é que vou ser pontual no dia do meu funeral. Isso garanto-vos. Estarei lá. Pode não estar mais lá ninguém, mas eu vou estar lá. Firme, lá. Quieto. Ora, tudo isto faz pensar que é, se a vida é um caminhar para o cemitério, então isto é um absurdo.
Então tudo faz portar-se bem, comportar-se mal. Então alguém tem que me explicar. E ao mesmo tempo há algo no meu interior que se revolta contra isto. Mas não pode ser. Não pode ser. Porque o ser humano é o único ser que vai morrer e sabe disso. Os cães nem se preocupam com o assunto, e os gatos também não, e as formigas também não, e os mosquitos também não, e as baleias também não. Mas o homem sim. Nós sim. Nós, por uma regra 3 simples, nunca morremos, porque senão não estaríamos aqui. Mas já vimos outros morrerem. Às vezes pessoas muito próximas, nos afeta profundamente, e dizemos, espera lá, se os outros morrem, um dia eu morro também. Portanto, não há volta a dar. Não há volta a dar. Isto é mesmo assim. Ora, da morte. Mas também do pecado, que é, todo o ser humano tem a noção de que se engana na vida. E que ainda por cima isso fica escrito. Ou seja, se eu ontem me enganei, eu metafisicamente falando não posso fazer nada, porque o ontem está escrito para sempre. Podem passar 10 anos, podem passar 20 anos, mas o dia de ontem não vou mudar. Por isso eu também necessito uma libertação disto, que é, o ser humano percebe que não é mau, mas que tem uma tendência para o mal, que às vezes se deixa levar pelo mal, e é necessário que alguém me diga, olha, estás perdoado, recomeça, isso já não existe, já desapareceu, e isso alguém só pode ser Deus, é óbvio, não é? Que é o único que pode destruir o passado, pode reformá-lo. Então, também necessitas esse perdão. E de facto é angustiante para uma pessoa não ter a quem pedir perdão, não é? Porque a pessoa pode tentar perdoar-se a si mesma, mas não funciona. Não funciona. Por isso, a pessoa necessita, e mais, não é simplesmente que tenha ofendido uma pessoa e que ela me perdoa. Não, não, é que alguém, há algo dentro de mim que se estraga, que necessita de construção. Então essa é a salvação do pecado, está bem? Ou seja, a salvação também é disso, é de deixar a consciência tranquila. A pessoa se enganou, mas pediu perdão e recomeçou. Bom, e do domínio do demónio é que nós percebemos que temos tendências para o mal, que temos que lutar, e já São Paulo dizia, o que é que eu faço, não é? O que é que eu faço? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, encontro dentro de mim outro que puxa para baixo, etc. Não é? A experiência que tem todo o ser humano. Então, há algo, como diz Shakespeare, em Hamlet, há algo do podre no reino da Dinamarca, e o reino da Dinamarca é o coração do ser humano. Há algo de estranho aqui. Há algo de estranho aqui. Além de que há muitas coisas estranhas no ser humano, não é? Bastantes coisas estranhas. Pronto, já vos disse isso, já surgirá ao comentar os mandamentos. Nós somos o único ser que se veste, não é? E não se veste simplesmente porque está calor ou porque está frio. Os animais não se vestem. Às vezes as senhoras vestem uns cãezinhos, mas eles não gostam nada. Está bem? Mas não. Estão a ver? Então, há algo de estranho aqui. Alguém necessita explicar-me quem é que eu sou, porque é que eu tenho esta natureza assim e por que raios é que eu vou morrer se encontro dentro de mim um grande desejo de viver. Ora, necessito salvação. A salvação é dada ao homem em Cristo. E diz o Catecismo, pela lei que o dirige, pela graça que o ampara. É interessante que o Catecismo diga que a salvação vem pela lei e pela graça. Está bem? É um modo de entender a salvação. Jesus morreu por nós na cruz, para nos salvar, mas nós sabemos que automaticamente não estamos todos salvos. É preciso aplicar a salvação dele a cada um de nós e sabemos que isso vem através dos sacramentos, em primeiríssimo lugar. Não só, mas em primeiríssimo lugar através dos sacramentos. Em primeiríssimo lugar o batismo. Uma pessoa que quer salvar-se pede o batismo. Aliás, antigamente, quando os pais iam batizar as crianças, o padre perguntava, havia um diálogo que agora já não é assim, está muito mais reduzido, mas o diálogo, atenção porque eu não sou do antigamente, é isto contaram, porque eu sou do modernamente. Tá? Eu não me lembro do antigamente, não falei, este padre é tão velho que se lembra do antigamente. Não, eu lembro é que eu ouvi falar que era assim. Então, o padre perguntava, que pedis à Igreja de Deus? E os pais respondiam, o batismo. E o padre perguntava, porquê que pedis à Igreja o batismo para o vosso filho ou para a vossa filha, consoante fosse o caso? E os pais respondiam, porque queremos dar-lhe a vida eterna. Ora, isto é muito interessante. Quer dizer, nós demos a vida natural, mas a vida eterna não a podemos dar, só Deus pode dar. E sabemos que através do batismo Ele dá essa vida. E depois a conserva através dos sacramentos, está bem? É uma salvação. É uma imagem até da veste branca, tudo. Aliás, a Igreja até diz, se uma criança morre batizada antes do uso da razão, está proibido de celebrar a missa de defuntos. Porquê? Porque a Igreja tem a certeza que essa pessoa está no céu, não é? E não tem nada que purificar. Logo, não é porque a Igreja não queira interceder por essa criança, é que se a criança morreu antes do uso da razão, mais ou menos aos 6, 7 anos, se morreu com 5 anos, com 4 anos e tinha sido batizada, então não se pode celebrar a missa de defuntos porque está no céu. Está bem? Porque, se morreu sem o batismo, confiamos à misericórdia de Deus, está bem? Mas já não vou meter por aí, o Catecismo explica isso muito bem, etc. Mas o que está super claro é que os sacramentos são, sim, têm essa eficácia, está bem? Da salvação. Ora bem, diz São Paulo aos Filipenses, trabalhai com temor e tremor na vossa salvação. É Deus quem opera em vós o desejo, o querer e o agir segundo os seus desígnios. Então,
Trabalhar com temor e tremor na vossa salvação. Ou seja, Deus quer salvar-nos, mas nós também temos que querer. O Senhor criou-nos sem nos perguntar, mas não nos vai salvar sem nos perguntar. É por isso é que nós estamos nesta terra. Ele escolheu uma série de coisas, por exemplo, escolheu existir. Eu não sei se alguma de vocês, Deus perguntou, lá, queres existir ou não? Vou pensar, depois decidirão, mas a mim não me perguntou e duvido que vocês tenham perguntado. Também não vos perguntou que queriam ser rapariga ou rapaz, também não perguntou qual era o pai e a mãe, também não perguntou a cara que têm, também podem escolher o tamanho do cabelo e a cor do cabelo, podem escolher, mas pouco mais, né? Também não perguntou o dia do vosso nascimento, também não perguntou nada. Tudo isso foi dado. Mas Deus nos pergunta uma coisa. Tu queres salvar-te? Tu queres viver comigo para sempre no céu? Sim ou não? Eu respeito a tua liberdade. Eu não te obrigo. Isso Deus pergunta. Ora, como é que vem a salvação? Pela lei que dirige e pela graça que o ampara. Nós temos uma visão, às vezes, atualmente, eu não estou a dizer nós todos, mas pode haver professores de direito ou pessoas que se dedicam ao direito a ouvir-me, e eu não quero fazer generalizações, mas nós temos uma noção da lei como algo negativo, em geral. Na sociedade atual há uma noção negativa da lei. Que a lei é aquilo que proíbe, aquilo que me apetece fazer, grande azar, mas olha, pronto, temos que ver. Tem que haver leis, porque senão andávamos todos a estalados um com os outros e não convém. Pronto, como não convém, tem que haver leis, tem que haver alguém que ponha uma ordem. Mas eu seria mesmo feliz era saltando as leis, mas olha, não dá, não dá. Já dizia Aristóteles que a maioria das pessoas não se porta bem por amor ao bem, mas por medo à polícia. Lá está, por medo à polícia. Pelo sim, pelo não, como não quero ir parar a cadeia, mas já está. Ok. Então, esta noção é muito errada, mesmo em relação à lei humana, mas que já não digamos nada em relação à lei divina. Ainda por cima veio um senhor chamado Guilherme Dockham, que, tentando defender a liberdade absoluta de Deus, que é um conceito muito complicado, que agora não vou explicar, e como ele não tinha entendido bem São Tomás de Aquino, etc., ele vai dizer uma coisa completamente absurda, pensando que está a dizer uma coisa maravilhosa, que é, mentir está mal porque Deus mandou. Pronto, já está. Se Deus dissesse que mentir está bem, então mentir passava a estar bem. Já está. É uma questão arbitrária de Deus. Como ele é absolutamente livre, ele é que escolheu e resolveu pôr estes 10 mandamentos como podia ter posto todos quaisquer outros. E nós temos que obedecer porque ele mandou e já está. E está o assunto resolvido. Ele é Deus, nós somos criaturas, está o assunto resolvido. Ora, isto dinamita o perceber que a lei é para o meu bem. E Guilherme Dockham estava a defender a liberdade absoluta de Deus e estava a causar um problema enorme na teologia moral. Que ele depois morreu tranquilo e sereno e não viu as consequências daquilo, do desenvolvimento das ideias dele, também, que foram perigosíssimas e que ainda continuam atual, que é mentir está proibido porque é mau e não ao contrário. Não é mau porque está proibido. Por isso é que nós devemos pensar sobre a lei para captar a sua bondade, porque se às vezes viver de acordo com a lei exige esforço, muito menos esforço exigirá quando eu capto que me indica o bem. A lei de Deus, a lei moral, é como um pai e uma mãe. Reparem, as primeiras leis que nós captamos, a primeira noção moral que nós temos, isto é uma teoria minha, não vem no catecismo, está bem? Fazer a seu padre, não estou de acordo com a sua teoria. Pronto, arranjem outra teoria, está tudo bem. Mas a primeira noção do bem e do mal que nós captamos é uma noção que parte da afetividade. Ou seja, nós captamos que o nosso pai e a nossa mãe são bons, que nos amam, e quando eles dizem que isto está mal, está mal. E quando está bem, está bem. E nós confiamos tanto neles que não paramos muito para pensar. Aliás, também não temos capacidade para pensar. Está bem? Na altura, para ter pensamentos filosóficos muito profundos. Então o nosso pai e a nossa mãe dizem, não faz isso, está mal. Pronto, está mal. Aliás, as mães até com uma maravilhosa pedagogia dizem, é feio. Genial também. É genial, porque associar o mal ao feio e o bem ao bonito é algo profundamente necessário na moral atual, que é captar que uma coisa não está mal porque Deus disse ou porque eu te digo, mas porque é feio e ninguém gosta do feio, e portar-se bem está bem e é bonito ainda por cima. É um exemplo, está chamado a isso. Não é? Então isso faz com que nós amemos o bem, queiramos fazer o bem, às vezes não conseguimos, portamos mal, mas percebemos. Aliás, o miúdo percebe quando fica de castigo, a mãe põe de castigo, portou-se mal, tal, pede depois compreensão, pronto, tudo isso, que misericórdia, etc. Pronto, e ainda por cima o miúdo não sabe, mas a mãe sabe que ele não é miúdo e é difícil. Então, o caso dos rapazes é completamente impossível. Não faças nunca as asneiras, isso não dá. Talvez uma rapariga dê, penso que não. Está aí maluco. Mas um rapaz não dá. Não faças nunca as asneiras, não dá. Ele, alguma asneira tem que fazer de vez em quando, porque senão não cresce. Tá, alguma coisa tem que partir, alguma canelada tem que dar no futebol, desculpa lá. Mas é assim, talvez os rapazes não são. Têm que andar à bulha às vezes com os amigos lá na escola e são tão amigos no dia seguinte.
Mas alguma coisa, não estou a dizer, não estou aqui no extremo oposto de que aquelas coisas sejam exageradas, mas ele tem que aprender a defender-se, tem que aprender uma série de coisas, pronto, que não queria meter por aqui porque não era o objetivo. Mas estou a falar da lei, então. A lei é obra da sabedoria divina. É uma instrução paterna, uma pedagogia de Deus, diz o catecismo. Ou seja, é Deus que é pai e nos diz, olha, queres ser feliz? Não te esqueças que fui eu que te criei. Eu sei o que é que te faz feliz mais do que tu próprio. Confia em mim. Não mates, não roubes, não mintas, não cometas adultério, não sei o quê, etc. Não é? Pois tudo isto, Deus está a dizer, esse é o teu caminho de felicidade. Se tu olhares para o teu coração com sinceridade e sem... verás que tu tens esse desejo de bem, que tu percebes. Aliás, pela regra também de, por exemplo, roubar, não é? As pessoas podem gostar de roubar, mas ninguém gosta de ser roubado, certo? Não é? Então se a pessoa se põe na pele do outro e diz, se eu não gosto de ser roubado, então a famosa lei de ouro, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, não é? É óbvio. Então a pessoa capta e diz, é verdade, dava-me imenso jeito, assaltar o banco, ia para as Bahamas, é? Tinha umas férias merecidas, mas não vou fazê-lo porque o dinheiro que está lá não é meu, é de outro. E então se eu vou lá, estou a tirar o dinheiro do outro e também não gostava que me tirassem o meu, etc. Estão a ver? Mentir. As pessoas podem gostar de mentir, mas ninguém gosta que lhe mintam. Pronto. E continuem com o raciocínio e verão que isso se aplica. Claro que depois há pecados que são contra si próprio e a pessoa pode dizer, mas que mal faz, etc. Bom, a pessoa pode fazer mal a si próprio e isso ofende a Deus e ofende-se a si próprio, etc. Já vamos ver que temos também amar o próximo como a nós mesmos, temos que amar-nos a nós mesmos, etc. Então, a ideia de que um pecado não afeta ninguém é completamente falsa. Né? Já vimos isso. Afeta a nossa relação com Deus, afeta a nossa relação connosco próprios, afeta a relação com os outros. Mesmo que seja algo muito interior nosso e que ninguém se dê conta, só Deus e nós, mas é assim. Tá bom? Então, diz o catecismo, a lei é firme nos seus preceitos e amável nas suas promessas. Por um lado, Deus é firme, é assim, é assim. E a natureza humana não muda. A lei é universal, é imutável e é obrigatória também. Aquilo que são... Ninguém pode ser dispensado da lei natural porque ninguém pode ser dispensado da sua natureza. Está bom? Certo? Ó seu padre, calma lá, calma lá. Eu ouvi dizer que a igreja disse que roubar está mal. Mas se a pessoa decide roubar para comer, então já não está mal. E é verdade isso? É. Só que neste segundo caso a pessoa não está a roubar. Ou seja, se eu para sobreviver necessito apropriar-me de algo que não é meu, a igreja diz, é o destino universal dos bens. Eu tenho direito a apropriar-me de algo que não seja meu para sobreviver. Porque os bens, antes de serem desta pessoa ou daquela outra, são de todos. E se alguém não tem o mínimo para sobreviver, esse alguém não rouba quando adquire algo para a sua sobrevivência. Isso é dar a volta ao problema. Não, isto é assim mesmo. É o destino universal dos bens. Mas é correto dizer que roubar está sempre de mal. Estão a ver? É que nesse caso não é roubar. Certo? Muito bem. Então, a lei moral natural. Diz o catecismo, luz da razão que permite discernir o bem e o mal e que nos manda fazer o bem e evitar o mal, para atender para Deus, que é o nosso fim último. Certo? Todo homem tem essa lei escrita no seu coração. O problema está que a revelação, bom, às vezes pode ser difícil conhecê-la, então Deus, para evitar isso, o que fez foi revelá-la claramente, está bem? Dizer claramente aquilo que nós encontraríamos também pensando sobre... O problema está que o ser humano só entende a bondade da lei se a pratica, se a vive. Se está longe, não entende. Por isso, muitas vezes as pessoas podem aproximar-se de Deus por temor, que eu quero salvar a minha alma, e não é um mau de pensamento. Mas depois, quando vivem de acordo com a lei de Deus, dizem, que maravilha é viver de acordo com a lei de Deus, que até me faz feliz já aqui nesta terra. Mas percebem então, de facto, porquê? Porque o mal cega e escraviza. Nunca cega completamente. E nunca escraviza completamente. Mas se a pessoa pratica o mal e não se arrepende, então é mais difícil converter-se, evidentemente. É mais difícil. Exige mais esforço, não é? Como é evidente. Então, de facto, ajuda a perceber o bem, praticar o bem. Ajuda. Isto não é uma coisa teórica. O conhecimento moral não é um conhecimento teórico. Por isso é que há tanta gente que se revolta. Reparem, ninguém se revolta a dizer que o Napoleão nasceu no ano tal. Quero lá saber. O ano nasceu o Napoleão. Se nasceu 10 anos antes, ou 20 anos depois, e que tinha a mão sempre aqui, tudo bem. E que era um general, tudo bem, porque isso não afeta a minha vida. Agora, dizer que mentir está mal, afeta-me. Já não é quero lá saber. Já percebo que devo ir à missa aos domingos para receber a salvação de Cristo, ou estar lá. Isso afeta-me. Se eu aceito isto, então eu tenho que atuar de acordo com isto. Então, se eu não atuo, então eu acabo por dizer, que exagero, essa lei não tem nada, não tem sentido comum, etc. É absurdo, não sei o quê, então está pronto. Estão a ver? Certo? Bem, então, os 10 mandamentos são um resumo da lei natural, está bem? Além disto, a lei evangélica, reparem,
leva à perfeição a lei antiga, o Sermão da Montanha. Jesus interioriza a lei. Eu acho que já expliquei isto aqui, não é? No Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, que às vezes vale a pena lê-los seguido, não é? Que formam um bloco, que é o maior discurso que temos de Jesus seguido nos Evangelhos. Começa com as bem-aventuranças, mas depois Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Pois eu digo, se tu odeias o teu irmão no teu coração, já o mataste no coração, etc. Ouviste o que foi dito. Então Jesus não muda a lei, interioriza a lei. Interioriza a lei. Diz que, atenção, hein? Eu não quero simplesmente que te portes bem, eu quero que tenhas um coração bom. Eu quero que desejes o bem. Certo? É o que Deus diz. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, mas não podemos decidir o que é bem ou o que é mal. Às vezes as pessoas dizem, sei lá, foi contra a lei de Deus. Eu acho que ninguém pode ir contra a lei de Deus. Ou seja, a pessoa pode espatifar-se contra a lei de Deus, mas a lei não desaparece. Tá bom? Ou seja, Deus é Deus. Não, como dizia uma pessoa também há muitos anos atrás, seu padre, há mandamentos que tudo bem, agora há outros que já ninguém compreende. Eu acho que Deus vai ter que ceder. Eu achei genial esta. Acho que Deus vai ter que ceder. Então imaginei assim uma manifestação, não sei se já contei isto nesta aula ou noutra aula, mas pronto. Uma manifestação, as pessoas abaixo o mandamental e Deus lá cheio de medo lá em cima, a tremer, pronto, vamos ceder, porque já ninguém vive. E calma lá, não é? A noção de Deus cheio de medo lá em cima com os seres humanos é uma noção bastante simplória. Bastante simplória, está bem? E depois, Deus não pode ceder na lei natural porque é a nossa natureza. Ou seja, nós podemos procurar a felicidade longe da lei de Deus? Podemos. Há muita gente que já o fez, sim. Encontrou? Não. Mas podemos partir a cabeça? Podemos. Aliás, há quanta gente parte a cabeça na mesma parede e já sei que não nasci para isto, mas só mais umas vezes, vá lá. Mas, cai em conta disso, que absurdo. Que absurdo. Se o que Deus me indica é o meu caminho de felicidade, pode exigir esforço, mas é o meu caminho de felicidade. Está bem? Ora bem, as leis humanas têm por fim ordenar a vida social e procurar o bem comum. Uma lei iníqua se vai contra a lei natural, está bem? Se uma lei humana vai contra a lei natural, é uma lei iníqua. Os mandamentos da Igreja são 5, mas eu vou pedir que leiam em casa, porque não tenho tempo, mas é de 2041 a 2043. Se explica muito bem porque é que a Igreja criou esses 5 mandamentos, que têm a ver mais com a recepção dos sacramentos, com a instituição que é, etc. São 2041 a 2043, os mandamentos da Igreja, está bem? Já lerão. Ora bem, vamos para o tema da graça, que é um tema importantíssimo. Importantíssimo. Perceber o que é a graça de Deus. Aliás, só para terem uma ideia, hoje em dia, se perguntarem na rua a pessoa o que é que não entende na Igreja Católica, as pessoas dirão muitas coisas. Mas se perguntássemos isso nos primeiros séculos do cristianismo, aquilo que fez os teólogos andarem à estalada nos primeiros concílios, eu estou a falar do modo figurado, não é que eles andassem mesmo à estalada, tá bem? Mas aquilo que os fez sentir eram duas coisas. A primeira é quem era Deus. Então os concílios vieram dizer que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só Deus, mas são 3 pessoas distintas e que nenhuma é mais do que as outras. Então isto demorou para formular claramente. Aliás, o arianismo foi uma heresia que fez um grande estrago na Igreja nos primeiros séculos. Dizia que Jesus não era bem igual ao Pai, era um bocadinho inferior. Isto é herético, está bem? Pronto. Quem era Deus? Que Deus é um só, e em Deus há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Coisa que muito católico não sabe por aí, não sabe expressar a ideia, não é? Mas é a verdade fundamental. Mas a segunda, que fazia andar à estalada, lá nos concílios de Éfeso, de Calcedónia, os primeiros, estamos a falar do século IV, era como é que eu participo na vida de Deus? O que é isso da graça de Deus? Aqui o tema a que chegamos. Porque a graça é um dom gratuito de Deus, é um mistério que nos faz participar da natureza divina sem sermos Deus, está bem? Pois viver em estado de graça não é uma coisa mais ou menos importante da minha vida, é o único importante. Certo? Então, dizer que a santidade é o desenvolvimento da vida da graça em mim. Agora, em primeiríssimo lugar, a pessoa tem que viver na graça de Deus. Ninguém pode viver de acordo com a lei de Deus se não vive na graça de Deus. Está bom? Então, primeiro, a graça santificante. A graça santificante, diz o Catecismo, é uma incoação da glória. Ou seja, é uma antecipação da glória. Já Jesus diz isto no Evangelho de São João. Se repararem, no Evangelho de São João, ao contrário de Mateus, Marcos e Lucas, João fala no presente. Jesus diz assim, aquele que acredita em mim tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Não diz terá, diz tem. O que significa que uma pessoa na graça de Deus já tem a vida eterna dentro de si.
Aliás, aquilo que nos decide a salvação ou não é a graça de Deus. Né? Se nós morremos na graça de Deus, nós vamos ou diretamente para o céu, se estamos completamente purificados, ou para o purgatório, se ainda temos que purificar antes, mas ninguém se salva sem a graça de Deus. Se a pessoa morre sem a graça de Deus, e atenção, volto a recordar que Deus não está atado aos sacramentos para dar-nos a sua graça. Tá bem? Deus pode transmitir as graças fora dos sacramentos, pode, isso é lá com Ele. Só faltava agora a Igreja pôr limites, a dizer, não, Deus não pode. Só faltava isso, a Igreja nunca disse isto. O que a Igreja diz é que os sacramentos têm uma eficácia, como a expressão latina, é que só per operato, pela própria força do sacramento, tem uma eficácia. E se o sujeito que recebe o sacramento não põe entraves, então essa graça é sempre eficaz. Está bom? Então, a salvação vem através dos sacramentos. E sabemos que sim, Deus compromete-se com os sacramentos, evidentemente, foi Ele que os deixou. Aliás, a própria estrutura da Igreja existe. Porquê que existe o Papa, os bispos, os padres, as paróquias? Fundamentalmente, porquê que existe o Código de Direito Canónico? Fundamentalmente porque todos os fiéis têm direito aos sacramentos. É por isto. Este é o motivo. Oh, Sr. Padre, eu pensava que era por outros motivos. Mas não, é isso. É pelo tema dos sacramentos. A Igreja está estruturada sacramentalmente falando, está bem? Os sacramentos são uma estrutura fundamental da Igreja. Ok? Muito bem. Então, dizia São José Maria, não há nada melhor no mundo do que viver na graça de Deus. É óbvio. É óbvio. Porque se nós vivemos na graça de Deus, não vamos à procura de nada fora de nós. Nós já temos a felicidade dentro de nós. Claro que não em plenitude e a podemos perder. Mas a verdade é que uma alma na graça de Deus tem uma harmonia. Pode ter os seus defeitos, pode ter as suas coisas, o seu modo de ser, mas tem uma harmonia que uma alma sem a graça de Deus não tem. Está bom? É o melhor do mundo, de facto, viver a graça de Deus. E os mártires não são malucos, nem são suicidas, são aqueles que, quando se fizeram a escolher entre perder a vida natural ou perder a graça de Deus, eles escolheram. Né? Quer dizer, que não iam perder a graça de Deus e por isso foram mártires. Estão a ver? Não são gente maluca, não são gente suicida, são gente que tem uma visão clara do tesouro que tem dentro, que é ser templo do Espírito Santo. Aliás, São Paulo, quando diz aos primeiros cristãos, em concreto em Corinto, que são duas cartas um bocadinho de cortar a faca, porque o ambiente de Corinto era de cortar a faca, certo? Aquilo era, já se dizia que uma cidade que tivesse um porto era uma cidade um bocadinho depravada e Corinto tinha 2 portos, um de cada lado. Aquilo era a depravação total, certo? Depravação total. E São Paulo, quando lhes vai dizer aos cristãos que não podem viver do modo depravado, porque são cristãos, diz-lhes, lembrai-vos que sois templo de Deus, templo do Espírito Santo. E o que é que Deus faz àquele que destrói o seu templo? Destruirá, certo? Por isso, uma imagem bonita do pecado é, se eu chego a uma igreja e deito os castiçais abaixo e começo a partir o altar, dizer, este tipo está maluco, este tipo está a ofender muito a Deus porque isto é um lugar sagrado. Pois é exatamente isto que a pessoa faz quando expulsa a Deus pelo pecado grave e não quer recuperar a graça de Deus. É exatamente isto que está a fazer. É pior. Porque nós valemos mais do que uma igreja, está bom? É pior. Por isso, a revelação nos revela que nós valemos muito. Nós valemos todo o sangue de Cristo. Jesus morreu por todos, mas teria morrido só por ti e por mim, por cada um de nós. Certo? Para nos dar isto, a graça de Deus. Primeiro através do batismo e depois, caso a percamos, através da confissão, que faz recuperar a graça de Deus, caso se perca a graça, através do pecado grave. Está bem? Como já vimos isso na aula sobre o pecado. Ora bem, participação na vida de Deus, uma vida nova, uma vida sobrenatural, introduz na intimidade da vida intratrinitária. Bem, isto é difícil de explicar aqui, ainda mais eu estou a olhar para o relógio e vejo que o tempo vai passando. É difícil, ainda mais porque estão nas aulas de introdução, mas só para perceberem, nós participamos da vida intratrinitária, que é o Pai que gera o Filho que é gerado pelo Pai e o Espírito Santo que procede, essa vida que estamos chamados a mergulhar por toda a eternidade, esse mistério de amor que é Deus, nós já participamos pela graça de Deus. Santa Catarina de Sena dizia o seguinte, ela atendeu doentes que ninguém se queria aproximar. Ninguém se queria aproximar porque causava um grande repelús, na altura era a altura da peste negra e tudo mais. E então ela atendia, mas tinha uma propriedade que ela tinha a capacidade de cheirar as almas. Não caiam para trás, foi um dom que Deus lhe deu. E um dia estava em Avignon e estava lá uma senhora da alta sociedade a falar com ela e a certa altura ela retirou-se. E então o beato Raimundo de Capua, que era um dos 3 sacerdotes que a acompanhavam, porque ela convertia tanta gente que era preciso padres para confessar as pessoas que ela convertia. Santa Catarina era assim, pronto, e o Papa tinha dito, ela quer sempre acompanhar a 3 padres. Muito bem. Então o beato Raimundo de Capua disse, Catarina, que indelicada foste, a senhora estava a ser tão simpática. E diz ela, não aguentava mais. A sua alma cheirava tão mal, tão mal, tão mal. E ela disse assim, ainda bem que eu só cheiro, porque se eu visse uma alma em pecado mortal, eu morria de pavor. Tal é a fialdade. Ora, ao contrário também, se nós vimos uma alma no estado de graça, nós morreríamos de amor. Tal é
a beleza. Bom, tudo isto para explicar que vale a pena viver na graça de Deus. Se alguém tem dúvidas, leia Santa Catarina de Sena ou leia aquilo que aparece aqui no catecismo, está bem? Se algo que vale a pena é a graça de Deus, viver na graça de Deus, ok? Ó, Sr. Padre, mas eu não tenho nenhum termómetro para ver se estou na graça de Deus ou não. É uma questão de sentimentos? Boa pergunta. Então, eu vou-vos recomendar um dos pontos mais míticos do catecismo. Absolutamente mítico. Este eu vou ter que ler e comentar porque é um ponto lindíssimo, que é o 2005. Leiam depois com calma o 2005, está bem? Mas agora vou aqui ler para explicar aquilo que acabam de me perguntar só com os vossos olhares. Porque me disseram, Sr. Padre, qual é o termómetro para medir a graça de Deus? Não? Sendo como é de ordem sobrenatural, a graça escapa à nossa experiência e só pode ser conhecida pela fé. Ok? Então, escapa à experiência. Não é uma questão de termómetro, não é uma questão de sinto-me bem, estou na graça de Deus, sinto mal, não estou. É uma questão de formação e da pessoa perceber, não é? Se não tem consciência de nenhum pecado grave, estou batizado e não sei o que mais, por princípio estou na graça de Deus, está bem? Não podemos, pois, basear-nos nos nossos sentimentos, nem nas nossas obras, para daí concluirmos que estamos justificados e salvos. Aliás, isto é muito importante. O que é que aconteceria se eu tivesse a certeza que estou na graça de Deus? Aliás, o Concílio de Trento já disse uma coisa muito bonita em relação a isto. Disse assim, se alguém diz que tem a certeza absoluta que está na graça de Deus, anátema sit, ou seja anátema, é herege. Está bem? Pronto, então, o ser humano não tem a capacidade de ter a certeza absoluta que está na graça de Deus. Não tem. Só uma certeza moral. Ok? Aliás, isto deu a volta à cabeça de um senhor chamado Lutero. Porque Sua Excelência, aliás, eu respeito a pessoa, fez um grande estrago, está bem, ao fazer a divisão com o cristianismo e todo o tempo dos protestantes, mas pronto, mas tinha uma série de problemas interiores dele que depois transmitiu isto. Ele queria ter uma certeza absoluta da salvação. Ora, Lutero, se eu tivesse estado lá na altura de Lutero, isso não é possível, nem o Papa tem, nem São Pedro tinha, por isso, ser um bocadinho humilde e percebe que todos nós vamos ser salvos pela graça de Deus, ou seja, e temos que confiar na graça de Deus. Por um lado temos que portar-nos bem, mas por outro lado temos que confiar que Deus quer nos salvar. Aliás, Deus quer mais que nós cheguemos ao céu do que nós mesmos, está bem? Por isso Deus não vai desistir. Se alguém não chegar ao céu, nós veremos como a pessoa resistiu à graça de Deus até ao fim. Está bom? Então, mas certeza absoluta não dá. Certo? Aliás, não quero causar problemas existenciais, mas certeza absoluta não temos nem que existimos. Sabe lá se não existe ou não? Se isto não é um sonho. E depois vamos acordar, olha as aulas do Padre Rodrigo, esse padre nem existe. Aparece ali, mas nem existe. Calma, calma. Eu penso que existe, mas talvez não sei. Estou a brincar. Então, certezas absolutas não é próprio do ser humano, que não é um ser absoluto. É próprio de Deus, está bem? Por isso é o que faz, aliás, as pandemias. As pandemias, isso olhando para trás, vi outro dia um artigo no jornal, não sei se já disse aqui nesta aula ou não, mas que as pandemias nos ensinam a ser humildes e a ser solidários, a ser humildes. Percebemos que a nossa vida está mesmo por um fio e que é assim mesmo. E não sei se sabem ou não, mas o ateísmo é um luxo asiático dos últimos 2 séculos, está bem? Ou seja, até 2 séculos atrás não havia ateus. Porquê? Porque o ser humano dava-se conta que a sua vida estava por um fio. Pronto, já está. Era tão simples quanto isso. E por isso é que dizia, até logo se Deus quiser, até amanhã se Deus quiser, e já sabia que apanhava qualquer coisinha e ia desta para melhor, aliás. Mas a partir do momento que houve um certo desenvolvimento técnico, o ser humano diz, não, eu agora domino isto tudo e eu ligo a luz, sai a luz, eu abro a torneira e sai água, eu tenho uma sociedade fantástica, a sociedade tal, e está tudo, nem preciso de Deus para nada. Pronto, se ele quiser falar comigo de vez em quando, muito bem, está tudo bem, eu já falo com ele, mas eu já faço a minha vida. Mas aqui é de uma ingenuidade total. Certo? Mas o ser humano, então, veio o luxo asiático e diz, sou ateu. O que é um ateu? É aquela pessoa que tem uma profunda fé que Deus não existe. Que é preciso muita fé, hein? É preciso mesmo muita fé para afirmar que ele não existe, tá bom? Porque há um montão de problemas para explicar. Mas a pessoa tem uma fé profunda. Em geral, não é uma fé, é assim, não me dá jeito que ele exista. Porque eu já percebi que se ele existe, então eu tenho que mudar isto, aquilo, como não estou disposto, acabou. Eu sou o meu Deus, e Deus não é o Senhor que fica com as suas opiniões, e por isso para ti Deus existe, para mim não existe, etc. Mas é de uma soberba supina. Absolutamente supina. Certo? É como aquele que vai com um cartaz a dizer Deus vai ter que ceder neste mandamento, etc. Como se Deus fosse uma pessoa que eu me sento à esplanada, a tomar uma cerveja com os tremosos, e diz lá a tua opinião que eu digo a minha, que isto é completamente absurdo. Está bom? Sr. Padre, leia lá o ponto 2005. Vou continuar a ler então. No entanto, segundo a palavra do Senhor que diz, pelos seus frutos os conhecereis, a consideração dos benefícios de Deus na nossa vida e na vida dos santos oferece-nos uma garantia de que a graça de Deus opera em nós e nos incita a uma fé cada vez maior e a uma atitude de pobreza confiante. Ou seja, fé, eu acredito no amor de Deus por mim,
eu acredito que Deus me quer salvar, mais do que eu próprio, e pobreza confiante. Eu sem Deus não consigo salvar, mas o próprio Papa diz isso, não é? O Papa diz que não tem salvação garantida. Agora imagina eu, agora imagina qualquer um de nós. Nenhum de nós tem a salvação garantida. Até o fim, podemos perder o bom caminho, mas também ninguém tem a perdição garantida. Até o fim se pode converter. Então, tá bom? Tudo depende da graça de Deus. E depois vem um caso relatado no Catecismo, que é o caso de Santa Joana d'Arc, que é uma santa genial, está bem? Santa genial. Reparem a vocação da Santa Joana d'Arc. Ajudar os franceses a darem no tutiço dos ingleses. É uma vocação muito específica. Deus, nesse momento, lutou pelos franceses, está bem? Não me perguntem porquê, mas a certa altura ela caiu na mão dos ingleses, que não gostaram nada, e então resolveram queimá-la na fogueira. Aliás, ela foi queimada, acusada de bruxa, etc. Tudo isso. Mas como a viam tão serena, apesar de estava tensa, a rapariga estava tensa, está bem? Mas como a viram tão serena, quiseram roubar-lhe a esperança da salvação. E diz assim: encontramos uma das mais belas ilustrações desta atitude, a atitude de fé e pobreza confiante, de que sem Deus não consigo me salvar, mas com Deus sim, na resposta de Santa Joana d'Arc a uma pergunta capciosa dos seus juízes eclesiásticos. Interrogada sobre se sabe de estar na graça de Deus, responde: se não estou, Deus nela me ponha. Se estou, Deus nela me guarde. Ou seja, a santa, que era santa e não tinha matado nunca uma mosca, coitadinha, nunca tinha feito mal a ninguém, ela liderava as tropas francesas, mas ela nunca deu no todice nenhum inglês, está bem? Nunca deu no todice. Mas ela liderava lá, ou ajudava as tropas francesas. Quando as tropas francesas a tinham lá com ela, ela estava juntamente com as tropas, os franceses ganhavam, por isso a levavam sempre, está bem? Mas ela tentou-lhe tirar a esperança. Tu achas que está na graça de Deus? Ela podia ter dito: claro que sim, eu nunca matei nenhuma mosca, eu sempre portei bem, eu sempre arrasei, eu sempre fiz a vontade de Deus. Mas não diz, reparem, não diz. Diz: se não estou, que Deus me dê. Se estou, que Deus me conserve nela. Essa atitude humilde que é sempre o vértigo de Deus. A humildade é o vértigo de Deus. Deus, quando vê uma alma humilde, enche da sua graça. Há uma virtude fundamental para chegar ao céu, está bem? Que é a humildade. A humildade, não é? Tá bom? Aliás, isto também foi dito a Santa Catarina. Estava aqui a pensar: conto ou não conto, mas já que insistem, conto. Eu não queria, mas já que insistem, conto. Que é uma aparição de nosso Deus Pai, disse a Santa Catarina: Catarina, no inferno há almas virgens, mas não humildes. Essas estão todas no céu. Assim. Ou seja, o que está a dizer é que a virtude fundamental para nos salvarmos é a humildade. Aliás, a humildade é a resposta do homem à salvação de Deus. Eu percebo, eu não me salvo. Eu não me salvo a mim mesmo, eu necessito que Deus me salve. Então, a partir daí, eu quero salvar-me, então eu ponho esse empenho, vida de bom ladrão, né? Uma atitude humilde, pede perdão dos seus pecados, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a única canonização que Jesus fez, a única, está bem? Depois deixou aos papas fazerem as seguintes, mas ele fez uma canonização indireto ali no Monte Calvário, pois hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso, virtude fundamental. Aliás, até diria uma teoria mais, se tivesse tempo, mas como não tenho tempo, não, porque tenho que dar a matéria, está bem? Não insistam, porque as alunas têm que ter toda a matéria, tá bom? Fica para a próxima, conta a historinha para a próxima. Então, a justificação é a primeira obra da graça, torna-nos justos. A obra mais excelente do amor de Deus, diz o Catecismo, 1994, ponto. Ou seja, Deus torna-nos justos primeiro pelo batismo e depois pelos sacramentos, sobretudo a confissão e a comunhão, que são aqueles que recebemos com mais frequência. Deus nos justifica. Nós, ao viver na graça de Deus, somos justos diante de Deus e Deus nos dá a vida eterna, nos prometeu dar a vida eterna. É Ele que o faz, mas é a obra mais excelente. Deus não nega a ninguém a sua graça, já diz 1 Timóteo 2,4. Por acaso eu sei esta citação de memória, não sei muitas, mas esta sei. Porquê? Porque nos exames de teologia, que às vezes tive de fazer exames orais, não é? Que o professor perguntava e tal, na dúvida eu sempre dizia: professor, convém recomendar, ou convém recordar o que diz São Paulo em 1 Timóteo 2,4. Muito bem. Então, que é uma citação fundamental também, que é: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Tá bom? Deus quer. Deus quer a salvação de todos. 1 Timóteo 2,4. Se no exame de teologia não souberem o que dizer, citem 1 Timóteo 2,4. Não sei se vai dar certo ou não, mas aqui fica a sugestão. Tá bom? Convém memorizar esta citação. Para crescer em santidade, cooperar livremente com a graça de Deus. Não há santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Diz o ponto do Catecismo 2015. Ou seja, apesar de que a graça nos torna justos, nós continuamos com as tendências para o mal, por isso necessitamos lutar, necessitamos combater. Aliás, um dos mandamentos da Igreja é guardar jejum e abstinência nos dias previstos pela Igreja. Por que raios é que a Igreja diz-me que eu tenho que guardar jejum e abstinência? Porque a Igreja é realista e diz:
Se tu não dizes que não a ti próprio, tu não consegues manter-te na graça de Deus. Por isso tens que ser alma de oração, alma de sacrifício, alma de sacramentos, porque senão não dá. Se tu fazes só o que te apetece, apetece-me isto, faço isto, apetece-me aquilo, faz aquilo, apetece-me comer carne com carne, apetece-me comer peixe com peixe, depois não podes estranhar que pode apetecer algo que ofenda a Deus, não consigas dizer que não, e depois perdes a graça de Deus, etc. Então, no fundo, é um combate espiritual. Né? O jejum, a abstinência, a esmola, a oração, tudo isso, todas as obras de penitência são algo que põe uma ordem em nós próprios, está bem? E põe somos senhores de nós próprios, não? Porque se nós nos habituamos a dizer que sempre sim a nós próprios, depois não conseguimos, né? Evidentemente, não ofender a Deus, ou manter-nos na graça de Deus, pelo menos muito tempo, está bem? Pedir a graça mediante a oração, o sacrifício e recebê-la nos sacramentos. E há uma graça que é muito boa, que pedir. Podemos aproveitar esta aula, que é a graça da perseverança de final, que é o dom de morrer na graça de Deus, que é sempre uma graça imerecida e que vale a pena pedir. Senhor, que eu tenha a graça da perseverança final, também é uma coisa boa para pedir a Nosso Senhor, na nossa oração. Jesus, que eu quando morra, apareça por lá um padre que me confesse, que me dê a unção dos doentes, e que me dê o viático e que me anime. Me anime nos últimos momentos. Estão a ver? Muito óbvio, não é? Porquê? Porque, aliás, todos os santos, São José Maria, quando esteve a ponto de morrer por causa do problema que tinha, de diabetes, etc., que ficou curado milagrosamente, mas esse dia 27 de abril de 1954, ele teve a noção que ia morrer, as viúvas sua vida, e ele pediu a Dom Álvaro, sacerdote, que estava ao seu lado, dá-me a absolvição, dá-me a absolvição. E ele, muito santo, então, mas porquê? Porque toda a criatura diante de Deus sabe que é pecadora e, como tal, necessitamos disso. Não é? Pois é isso. O Papa João Paulo II, no seu testamento espiritual, santo, que ontem celebramos os 100 anos do seu nascimento, depois também dizia, rezem por mim, depois do certo, rezem por mim, ofereçam missas, não sei o quê, não se esqueçam. Não pensem, era Papa, não há nada a temer, não. Rezem por mim, ofereçam as missas, têm que